Nessa semana que nós iniciamos hoje, nós estaremos falando sobre o resultado da vida com o Espírito, de ser morada do Espírito, que é de fato uma transformação real. E eu queria entrar na palavra de hoje, lendo com você o versículo tema, que é Romanos capítulo 12. Nós vamos ler os 2 primeiros versículos. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Se você estiver com a sua Bíblia, abra, por favor. Se você não está com a sua Bíblia, pegue ela. Eu quero também desafiar, de repente, se você tiver um papel e uma caneta, a pegar também e tomar nota daquilo que o Senhor for ministrando no seu coração durante essa palavra. Eu queria fazer um alerta aqui, antes de começar a pregar, que hoje nós vamos estender um pouquinho o tempo da pregação, porque a ideia é ter um estudo aqui desses 2 primeiros versículos. Então, se desligue aí do que você está fazendo, pegue aí um papel, uma caneta, ou um notebook, ou como você faz as suas anotações, e vamos meditar um pouco nesse tema hoje, que é a renovação, ou renovar a mente, ou como tem o nosso departamento aqui, renovar a mente. Romanos capítulo 12, leremos os 2 primeiros versículos, onde o texto bíblico nos diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Podemos orar mais uma vez, meus irmãos? Pai amado, Pai querido, nós pedimos a inspiração do Teu Espírito Santo durante essa mensagem. Pedimos que o Senhor fale conosco de acordo com a Tua vontade e os Teus santos propósitos, Pai. Que caia por terra todo o meu eu, Senhor. O Senhor sabe que de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer, mas eu te peço que o Senhor me transforme num vaso que possa conter e carregar, ó Deus, a unção do Teu Espírito Santo, e eu possa transmitir exatamente aquilo que o Senhor quer falar conosco, nada além, nada aquém, e que tudo seja para a glória de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém e amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Meus irmãos, o livro de Romanos, ou a epístola de Paulo aos Romanos, é com certeza um dos textos mais importantes da Bíblia Sagrada. Ele é uma bússola que nos faz compreender o Evangelho e todo o texto sagrado. Alguns chamam a epístola de Romanos do Evangelho segundo escreveu o apóstolo Paulo. Mas, na verdade, a epístola de Romanos é uma explicação teológica e prática da obra de Cristo no Calvário. E a sua influência histórica no cristianismo é insondável e incontável também. Nós sabemos que Martinho Lutero teve a iluminação do Espírito Santo sobre a salvação pela graça e pela fé, quando ele fazia a leitura do livro de Romanos no capítulo 10. E aí ele foi iluminado pelo Espírito Santo, onde ele viu o texto que diz: o meu justo viverá pela sua fé. Num tempo onde se vendiam a salvação, se vendia um lugar no céu, ele encontrou em Romanos a inspiração
que foi a base para toda a reforma protestante. Se voltarmos alguns séculos atrás, nós vamos encontrar em Agostinho a sistematização da ideia que nós chamamos hoje de pecado original. E esse termo pecado original, Agostinho tirou de uma meditação que ele fazia em Romanos capítulo 5. Se nós formos para o século 17, nós vamos encontrar em John Wesley e na sua conversão uma referência a Romanos, quando ele lia o comentário que Martinho Lutero tinha escrito sobre Romanos, ele sentiu aquecer o seu coração, sentiu os seus pecados serem perdoados, e ali ele teve um encontro real e além da religião com o Senhor. Então, a Epístola de Romanos é uma joia preciosa da literatura cristã e mundial. Nos seus capítulos, nos seus primeiros capítulos, primeiro capítulo, ele fala sobre o pecado dos gentios, aqueles que pecam sem lei. No capítulo 2, ele fala sobre o pecado dos judeus, aqueles que estão sobre a lei. No capítulo 3, ele fala sobre o resultado do pecado. No capítulo 4, ele fala sobre a justificação pela fé. Capítulo 5, ele fala sobre o pecado original. No capítulo 6, a ideia é sobre o salário do pecado. No capítulo 7, ele fala sobre a vida sobre a lei. No capítulo 8, ele fala sobre a vida no Espírito, na nova aliança. O capítulo 9 trata da soberania de Deus, enquanto que o capítulo 10 trata da universalidade do Evangelho. O capítulo 11 volta o seu olhar novamente para os judeus. E no capítulo 12, que foi o texto que nós lemos, Paulo faz uma aplicação de toda a sua teologia. O que eu gosto dos ensinos de Paulo é que ele não era um teólogo teórico. Toda a teologia de Paulo, ela se transforma em uma aplicação de vida. Ela se transforma em uma aplicação prática. E esse é o verdadeiro objetivo do conhecimento da palavra de Deus. Não é para nós acumularmos conhecimento ou nos tornarmos sábios segundo os olhos desse mundo. Mas o conhecimento bíblico, ele tem que bifurcar, ele tem que chegar numa prática de vida. E essa era a teologia de Paulo. Ele fundamentava a sua ideia e ele falava assim: olha, agora que você sabe disso, viva de acordo com o que você sabe. Posso ouvir um amém? E no capítulo 12, que foi o texto que nós lemos, é exatamente essa ideia que Paulo está defendendo. Ele fala sobre todas essas questões que eu expus anteriormente para você, de forma bem sintetizada. E ele fala então agora, portanto, agora que você sabe disso, eu faço um apelo. Ele fala no capítulo 12, versículo 1, rogo-lhes, portanto, pelas misericórdias de Deus. Então ele fala assim, olha, agora que vocês sabem de tudo isso que eu escrevi, agora que vocês leram sobre tudo isso que eu escrevi, eu faço um apelo para vocês. Eu rogo pelas misericórdias de Deus, pela compaixão de Deus, que vocês vivam de forma agradável a Deus, que vocês se ofereçam como sacrifício para Ele. Depois de tudo que Deus fez, depois de tudo que Deus mostrou, depois de tudo que Deus deu, o que Ele espera é que vocês se entreguem, que vocês se ofereçam, que vocês se doem como um sacrifício a Ele. E essa entrega é um culto racional, é uma entrega consciente. É aquele tipo de entrega que você tem consciência do que Deus fez por você. E então, por essa consciência, você quer se entregar a Ele. Posso ouvir um amém? Quando eu tenho consciência do que Deus fez por mim e do que Ele entregou por mim, meu irmão,
nenhuma entrega é grande demais para Ele. Nenhuma entrega é difícil demais para Ele. Nada é demais quando eu tenho consciência daquilo que eu recebi. E aí ele entra no versículo 2. E não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui o apóstolo Paulo, ele usa um jogo de palavras gregas. Segundo William Barclay, ele usa a palavra morfeus e forma. Na ideia aqui, quando ele fala não se amoldem ao padrão, essa palavra amoldem é traduzida do grego morfeus. E a etimologia dessa palavra, a origem dessa palavra morfeu, tem origem na mitologia grega. Morfeu é um deus grego que tem a capacidade de se transformar, tomar a forma de pessoas ou de coisas para aparecer no sonho das pessoas. Então ele usa uma outra palavra, aqui no versículo ele fala, mas transformem-se. E essa palavra transformem-se é diferente de morfeu. Essa palavra é a palavra que nós temos em português, que é igual no grego, que é tomar forma, é a palavra forma. Seguindo um modelo, seguindo um padrão, seguindo uma forma, vamos dizer assim, que torna aquilo um padrão. Então Paulo usa o jogo dessas duas palavras, falando não morfeus aos pensamentos do mundo. Não tome a forma, não se amolde com os pensamentos desse mundo, porque esse mundo não tem um padrão. Esse mundo é uma metamorfose. Esse mundo é um mundo sem absolutos. Esse mundo é um mundo sem uma verdade. Esse mundo é um mundo sem um princípio de fato. E quem se amolda a esse mundo vive se adaptando, vive se transmutando, vive se escamoteando e virando um camaleão e vai tomando a forma desse mundo. Agora, ele fala, mas transformem-se na forma. Existe um padrão. Existe um padrão para que a gente se amolde, para que a gente se adeque, para que a gente esteja de acordo. E esse padrão é imutável. Esse padrão é absoluto. Esse padrão é uma verdade, porque esse padrão é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Então, não se amolde, não se transforme com os pensamentos, ou se amolde com os pensamentos do mundo, mas tenha a sua mentalidade na forma, no padrão, na ideia de Jesus Cristo. Essa é a mensagem de Paulo. E ele fala qual é o resultado de você pensar e de você tomar a forma do pensamento de Jesus. Você então vai experimentar. Você vai de fato viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando a minha mente é igual à mente de Cristo, quando os meus pensamentos vão se amoldando à forma de Jesus Cristo, então eu experimento a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Note que a vontade de Deus, ela não é descoberta, mas ela é experimentada. Ela é vivida. Você não vai ficar, ai Senhor, qual é a sua vontade? Eu preciso descobrir a sua vontade, eu preciso saber o que é a sua vontade. Vontade de Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a vontade de Deus revelada a nós. E todas as vezes que você se amolda
no molde de Jesus, você vai viver a perfeita, a boa e a agradável vontade de Deus. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Quando nós encontramos o Senhor, quando o Senhor nos encontra de fato, a nossa mente ela é renovada, ela é transformada. Nós costumamos dizer que recebemos um novo coração, mas esse novo coração é de fato uma nova mente, uma nova mentalidade, uma mentalidade de Deus, uma mentalidade de Cristo, uma mente que agora pensa e se inclina para as coisas do alto, pensa e se inclina para as coisas espirituais. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele opera o que a gente chama de metanoia, que é a mudança de mentalidade. A nossa mente, o nosso jeito de pensar, ele é modificado. E porque nós temos a nossa mente modificada, consequentemente as nossas ações também são transformadas. Me forneça um exemplo, por favor, de como você pensava sobre algum assunto antes de você conhecer a Jesus e como você passou a pensar depois que você recebeu o Senhor na sua vida. Se você puder, escreve aí nos comentários algo que você pensava e que de repente quando você teve um encontro com Jesus, a sua mente, a sua forma de pensar mudou e consequentemente a sua forma de agir também. O problema, irmão, é que nós recebemos essa mente de Cristo, essa mente espiritual, só que nós ainda possuímos uma mente carnal, uma mente terrena. Nós ainda estamos no processo da glorificação, nós estamos no processo de chegarmos à perfeição, mas ainda nós temos uma natureza, uma mente caída. E existe dentro de nós, dentro de todos aqueles que já foram salvos, uma guerra entre o pensamento do espírito e os pensamentos da carne, entre aquela mente que quer olhar para o alto e aquela mente que quer olhar para baixo, aquela mente que quer olhar para as coisas do céu e aquela mente que quer olhar somente para as coisas da terra. Eu quero usar o exemplo de uma esponja. A sua mente espiritual como se fosse uma esponja. E ela absorve tudo o que vem de Deus. Ela se alimenta da palavra de Deus, dos pensamentos de Deus. Mas a sua e a minha e a nossa mente carnal também é uma esponja que absorve e que se alimenta de tudo aquilo que é dessa terra e que é carnal. Por isso, meus irmãos, nós precisamos dedicar a nossa mente com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Porque na palavra de Deus nós encontramos os pensamentos de Deus. Na palavra de Deus nós encontramos a vontade de Deus. E na palavra de Deus nós encontramos alimento para a nossa mente espiritual. E quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, ela muitas vezes vai confrontar pensamentos, culturas que nós temos que são contrárias à sua vontade. A palavra de Deus é como um espelho que Ele coloca diante dos nossos olhos, para que nós venhamos contemplar de fato quem nós somos. Então, a palavra de Deus muitas vezes me confronta e te confronta a abandonarmos culturas de pensamentos que nós temos. Eu preguei uma série aqui na igreja
no ano passado, agora não sei se foi passado ou retrasado, mas falando sobre culturas que escravizam. E muitas vezes, irmãos, a cultura é um conjunto de pensamento que nós temos, que através daqueles pensamentos, o inimigo nos escraviza e nos faz tomar a forma desse mundo e não a forma de Cristo. E eu, obviamente, não tenho tempo para falar de todas essas culturas, mas eu listei algumas que eu gostaria de só citar para você. E talvez nessa citação que farei agora, o Espírito do Senhor traga a sua mente. Coloque você, coloque eu dentro do espelho. Te confronte para que você saia dessa forma e tome a forma dele. Posso ouvir um amém? Então, irmãos, eu coloquei aqui a cultura do prazer acima de princípios. A cultura do hedonismo. A cultura aonde a minha satisfação, a minha realização, ela está acima de qualquer outra coisa. Eu chamo isso de cultura de Sansão. Sansão, para satisfazer os desejos da sua carne, para satisfazer os desejos do seu eu, ele passou por cima de Deus, passou por cima da sua família, passou por cima de todos os princípios, simplesmente para ter satisfação sexual, para ter satisfação carnal. E essa cultura está incutida hoje dentro da nossa sociedade. Está incutida naqueles que muitas vezes usam o sexo, usam os relacionamentos, usam a pornografia, simplesmente para trazer satisfação para si. E essa cultura tem gerado pessoas escravas, pessoas cativas. A cultura do sucesso a qualquer preço. Eu costumo chamar essa cultura popularmente da cultura de Jacó. Jacó, ele queria a bênção do seu pai. Ele almejava aquilo, ele tinha um objetivo de crescimento na vida. Mas ele não hesitou em usar meios escusos para conquistar aquilo. Enganou seu pai, enganou o seu irmão. E tem muitas pessoas que estão aprisionados nessa cultura de Jacó, que querem conquistar as coisas, querem ter o sucesso, mas conseguem isso escravizando, eles conseguem isso enganando, conseguem isso manipulando, mentindo, e são escravos dessa cultura. A cultura do machismo ou do controle. Conhece gente que precisa estar no controle? Se as coisas não forem do seu jeito, se as coisas não forem da forma que você quer, você não está feliz, não está contente. Você tem que mandar, você tem que controlar, você tem que estar na liderança. E se alguém diz algo que é contrário ao que você pensa, ou você se irrita, ou você abre mão. A cultura do machismo é muito presente no Brasil. A cultura do machismo, nesse tempo da pandemia, tem levado muitas mulheres a serem oprimidas pelos seus esposos. Aquele homem que, eu não aceito que minha mulher ganhe mais do que eu. Eu não aceito que na minha empresa uma mulher me chefia. Eu trabalhei num lugar e tinha uma pessoa que ele tinha um relacionamento muito difícil com a nossa diretora. Por quê? Porque ele falava, eu não aceito ser liderado por uma mulher. Isso é uma cultura machista. Isso é uma cultura que está presente dentro das igrejas, dentro das religiões. E isso é uma escravidão. Jesus sempre tratou com igualdade os homens e as mulheres. E a primeira testemunha da ressurreição de Jesus, a primeira enviada para pregar sobre a ressurreição de Jesus, foi uma mulher, foi Maria Madalena. A cultura da violência, aquela pessoa que tudo quer brigar, tudo quer xingar, quer ofender. Quando ela é contrariada,
ela quer resolver na porrada. Quer resolver no grito, no xingamento. Tem gente que sempre recorre à violência. A cultura partidária e da idolatria. Eu coloquei "e" porque está conjunta. Nós vivemos essa cultura de uma forma muito aguda no nosso país hoje. E a reflexão democrática não está mais nas ações e atitudes, mas está naquilo que o meu coração está inclinado a acreditar. E essa idolatria partidária, essa idolatria por uma ideologia, leva à escravidão e à cegueira espiritual. A cultura do orgulho. Conhece gente que nunca reconhece que está errado? Nunca erra. Nunca pediu perdão na vida. Uma vez eu conversava num aconselhamento com uma pessoa e eu estava falando sobre casamento e a pessoa falou, não, eu sou uma pessoa que admite erros, que admite as minhas dificuldades, os meus problemas. E eu falei, quanto tempo que você não pede perdão para sua esposa? Aí a pessoa ficou quieta. Passou uns 10, 20 segundos. Ela olhou para mim e falou assim, eu nunca pedi. Eu falei, nossa, você reconhece fácil os seus erros. Aquela pessoa que nunca pede perdão, que nunca reconhece os seus erros. A cultura da murmuração, a cultura do homem ou da mulher do deserto. Conhece? Conhece, irmão, o homem e a mulher do deserto? É uma alegoria com o pessoal do deserto lá, de Cádiz, quando saíram do Egito a caminho de Canaã. A cultura de reclamar de tudo. Se tá sol é porque tá sol, se tá frio é porque tá frio. Se liga é porque liga muito, se não liga é porque não liga. Se tá junto é porque é muito chiclete, se tá separado é porque não... Se tem muito é porque tem muito, se tem pouco é porque tem pouco. E tem gente que tem a cultura de reclamar. Até falei numa conversa que se essa pessoa for pro céu, ela vai reclamar dos anjos. Ah, Deus, esse anjo aqui é muito brilhante. Esse aqui é muito alto, Senhor. É muito simétrico essa nova Jerusalém. Mas isso também se torna uma escravidão. Se torna algo que o inimigo usa para escravizar e para prender. A cultura, já estou terminando, tá, irmãos? Do materialismo. Eu gosto da história do endemoniado gadareno, que vai até ser citada nessa próxima semana. Quando Jesus chegou em Gadara, ele transformou o gadareno. Um homem que vivia acorrentado, um homem que vivia entre os sepulcros, um homem que feria a si mesmo e feria os outros, parecia um bicho. Jesus expulsou uma legião de demônios dele. Só que aqueles demônios foram para os porcos. E 2.000 porcos caíram no despenhadeiro, fazendo com que aquele grupo de pessoas da cidade de Gadara perdessem o seu lucro financeiro. O que eles fizeram? Ô Jesus, vai embora da nossa cidade. A gente não quer o Senhor aqui. A gente quer os nossos porcos. A gente quer o nosso lucro. A gente quer a nossa conta gorda. A gente quer os nossos objetivos materiais. E quantas pessoas, irmãos, desprezam o ser humano, desprezam uma vida, desprezam o Senhor Jesus, porque para ela o mais importante é aquilo que ela tem, é aquilo que ela pode conquistar. A cultura do patinho feio. Conhece o patinho feio, irmãos? Conhece a história? A cultura do patinho feio é: ninguém me ama, ninguém gosta de mim, todo mundo está me perseguindo, eu não dou certo em nada, ninguém me vê, ninguém me quer, ninguém me ama.
ninguém lembra de mim. Como se o universo inteiro conspirasse contra a sua vida para que as coisas não dessem certo. Onde você é vítima de tudo e de todos. Essa é uma cultura que escraviza. A cultura da autossuficiência. Eu não preciso de ninguém. Eu não peço ajuda para ninguém. Acho que todo homem, quando se perde, tem a cultura da autossuficiência. Não quer pedir nunca informação, né? Não, pode deixar que eu vou achar. Pode deixar que eu sei. Olha, irmão, quando um homem chega no meu gabinete para falar assim, olha, eu vim conversar sobre o meu casamento, irmão, eu já me preparo porque o negócio é bomba. Porque quando um homem chega ao ponto de falar, eu preciso de ajuda, é porque o negócio chegou no... E muitas vezes as pessoas se acham autossuficientes, e essa cultura escraviza, irmão. A cultura da superioridade. Tudo que eu faço é melhor. Tudo que eu faço tem que ser superior do que o outro. Tudo que eu faço é melhor do que o outro já fez. E eu listei essas 12 ideias aqui só como exemplo. Talvez você tenha se identificado como uma dessas culturas. Talvez você se amoldou, os seus pensamentos se amoldaram a essas culturas. Mas eu queria que você refletisse com sobriedade, com seriedade. Qual é o pensamento de Jesus a respeito de tudo aquilo que eu disse? E eu queria deixar para encerrar uma aplicação sobre essa palavra. Tome a forma de Jesus. O que Jesus pensa sobre essas culturas? O que Jesus pensa sobre essas ideias? Em primeiro lugar, tenha humildade. Você sabe que o caminho para toda transformação começa com a humildade. Tenha a humildade de admitir que você pensa errado sobre algumas coisas. Que o seu pensamento e a sua ideia pode não ser a correta sobre determinado assunto ou sobre determinadas posturas. Se você tiver esta humildade, você dará a matéria-prima para que o Espírito Santo trabalhe na sua mente. Posso ouvir um amém? Em segundo lugar, tenha coragem para buscar mudanças. Não é suficiente admitir que erra. Não é suficiente admitir que pensa errado sobre determinado assunto. Não é suficiente. É necessário admitir e buscar mudanças. É buscar opiniões que te confrontem a respeito disso. Buscar ver o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Às vezes até buscar ajuda em outras pessoas que possam te mostrar uma opinião diferente. E acima de tudo, buscar ajuda em Deus. Deus, muda a minha mente. Eu não quero mais pensar desse jeito. Senhor, está enraizado em mim, Senhor, de uma forma. Eu quero que o Senhor me liberte disso. O Senhor me liberte dessa cultura. Eu recebi essa cultura desse mundo, eu recebi essa cultura do meu pai, eu recebi essa cultura da minha mãe, da minha família, não importa. Você não é cidadão dessa terra, você é cidadão do céu. E Deus quer colocar na sua vida a cultura do céu, a cultura do reino de Deus, a cultura da palavra de Deus. Tenha coragem, irmão, de buscar essa transformação na sua mente. Em terceiro e último lugar, tenha coragem para aceitar
que nós estamos sendo transformados. Nós ainda não somos uma obra acabada. Posso ouvir um amém? Nem eu, nem você. Nós estamos em processo de transformação. Na minha vida e na sua vida tem uma placa escrita assim: em obras. Porque o Espírito do Senhor continua trabalhando em nós todos os dias. O Espírito Santo do Senhor continua transformando a nossa mente e os nossos pensamentos. Meu Deus, como eu penso diferente de como eu pensava quando tinha 15 anos. Como eu penso diferente de como eu pensava quando tinha 18 anos. Como eu penso diferente de como eu pensava com meus 20 e poucos. E agora eu não vou falar mais para você não descobrir minha idade. Mas eu creio que se eu chegar lá nos 60, eu vou falar: meu Deus, como eu penso diferente de como eu pensava lá atrás. Porque o Espírito Santo está constantemente trabalhando e transformando a nossa mente. Mas para isso, nós precisamos não ser nem Gabriel e nem Gabriela. Não a Gabi que está aqui, tá? Sabe, você conhece essa expressão, nem Gabriel e nem Gabriela? Gabriel é uma referência a um anjo, o anjo Gabriel, que é um anjo perfeito. Para que a gente seja transformado, irmãos, nós temos que admitir que nós não somos perfeitos. Que há muita coisa ainda para ser evoluída. Se eu vir ligar para você: você é perfeito, acabou, porque você vai falar: poxa, eu sou perfeito, então eu não preciso ser transformado. Eu sou top, então. Então você tem que admitir que eu ainda não sou Gabriel, eu ainda não sou um anjo, eu ainda estou em obras, eu estou em processo disso. Mas também não sou Gabriela, e a Gabriela não é a Gabi, porque ela nem era nascida quando essa expressão surgiu. É de novela que também nem era da minha época, eu conheço porque foi transmitida. E a música dizia assim, né? Eu sou Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim e eu vou morrer assim. Então, para mim ser transformado, eu não posso achar que eu sou Gabriel. Também não posso achar que sou Gabriela. Ah, eu sou assim mesmo. Eu penso assim mesmo. Já tentei mudar, mas eu sou assim mesmo. Nasci assim. Cresci assim. E vou morrer assim. Se você pensar assim, você vai morrer assim. Mas não precisa ser assim. Porque sobre a sua vida não há nenhuma sentença definitiva. Você não precisa continuar sendo quem sempre você foi. Você não precisa continuar tendo o mesmo jeito que você sempre teve. Você não precisa continuar tendo o mesmo pensamento que você sempre teve. Por quê? Porque você pode ser transformado, meu irmão. Você pode ser transformada, minha irmã. E essa é a beleza de sermos humanos e de estarmos vivos. Os anjos não podem ser transformados. Os mortos não podem ser transformados. Mas você que está vivo aí com 70, com 80, com 20. Eu às vezes converso com meninas de 18 anos. E eles falam: ah, eu sou assim. Ah, eu não consigo ser diferente. Consegue sim. Para de colocar sentença fechada sobre você. Há um Espírito Santo dentro de você que tem o poder de transformar qualquer coisa, qualquer realidade, qualquer vida. E essa é a beleza de estarmos vivos. Você não precisa ser amanhã como você foi hoje. Você pode sim, meu irmão querido, minha irmã querida, ser transformado na sua mente para viver aqui nessa terra a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Eu quero orar com você, meu querido irmão. Quero orar pela sua vida. Essa palavra falou com você. Essa palavra
trouxe despertamento e luz para a sua vida. E você fala: pastor, eu quero mudar esse meu pensamento. Eu tenho uma palavra para você. Eu não tenho o poder de mudar o seu pensamento, mas o Espírito Santo, através da palavra de Deus, Ele pode. Se você se abrir a isso, toda confusão mental, toda fortaleza do inimigo, o Senhor quer retirar da sua mente nessa noite. Toda cultura que te escraviza, que escraviza a sua família, porque às vezes essa cultura não faz mal só para você, mas faz mal para quem convive com você, faz mal para a sua família, faz mal na empresa, faz mal na igreja. O Senhor quer te libertar dessa cultura. Vamos orar ao Senhor, vamos nos amoldar a Jesus Cristo. Oh Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor. E eu te peço, Senhor, que o Senhor não permita que nós venhamos tomar a forma desse mundo, que nós venhamos tomar a forma, Senhor Deus, desta geração, essa forma híbrida, essa forma, Senhor Deus, fluida, sem absolutos, sem raízes, sem propósitos, sem verdades, mas que pelo poder do Teu Espírito, Senhor, o Senhor venha renovar as nossas mentes, Pai, tirando, Senhor Deus, dela e transformando ela, Senhor, na forma que é a Tua vontade, na forma que é o Teu coração, porque nós queremos viver, ó Deus, a Tua boa, perfeita e agradável vontade. E eu sei, meu Paizinho querido, que não há lugar de paz, de encontro, de regozijo, de alegria maior do que estar no centro da Tua vontade, estar no centro do Teu querer. Por isso, meu Pai, entra na escuridão dessas mentes, Pai, a começar da minha, coloca a luz do Evangelho, a luz da Tua palavra, como o Senhor mudou a mente de Zaqueu, como o Senhor mudou a mente de Nicodemos, como o Senhor mudou a mente de Magdala, como o Senhor mudou a mente do gadareno, como o Senhor mudou a mente, Senhor, de milhões e milhões de pessoas que conheceram ao Senhor. Transforma a mente também desse irmão que me assiste agora. Transforma, Senhor, essa mente. Você que, irmão, tem vivido uma perturbação na sua mente, pesadelos, calamassuri andereme caerebarás, palavras destrutivas, o Espírito do Senhor visita a sua mente agora, quebrando toda a corrente, toda a cadeia, e trazendo liberdade para você, trazendo liberdade para os seus pensamentos. Ó Jesus, nós te damos graça, te damos honra e te damos louvor, porque só o Senhor é digno. Jesus, nos transforma segundo os teus pensamentos, é a minha oração, Senhor, e eu a faço em nome de Jesus.